A gente está indo viajar depois de quase 2 meses aqui no Rio de Janeiro, que o único propósito para mim era ver minha família. A gente está indo para um lugar que eu não imaginava tão cedo ir, eu nunca fui. E isso tá me dando uma ansiedade muito boa, muito gostosa, porque a gente tá indo viajar dentro do Brasil. Isso pra mim eu pouco fiz na minha vida. Enfim, chega de falar e vamos embora, que já tá quase na hora da gente... Tá quase na hora já do nosso voo. Os perreps já começaram. Tava com a garrafinha d'água aqui. Aí antes de passar pela segurança eu falei, caramba, não pode entrar com garrafa d'água. Bebi a garrafa d'água toda pra não ter que esvaziar, jogar em algum lugar, porque também não tinha lugar pra esvaziar ali perto, achei até estranho. Quando eu cheguei ali perto, a mulher falou assim, podia entrar com água, menina. Voo internacional que não pode, nacional pode. Ou seja, eu vou passar o voo todinho no banheiro. As 2 horas de voo, aí você mijando que nem uma vaca. Meus conterrâneos que me perdoem, mas o prazer que eu sinto de sair dessa cidade é inenarrável. Pode ser pra qualquer lugar. Eu atravesso a ponte, vou pra Niterói e já fico feliz. Eu vou pra Teresópolis e eu me sinto no céu. Essa sensação que eu tenho de sair dessa cidade é indescritível. Ó, já tô ficando até com sotaque já. Nem entrei no avião ainda. Eu nunca viajei no Brasil que não fosse para São Paulo de avião. Tô emocionada. Ele tá indo por terra, certeza. Vai pegar a BR aqui já já. Qual é a BR que vai pro Nordeste? De avião, mas tá indo pelo sul. Então, essa parte a viagem 2 horas e meia de avião é equivalente a 42 horas de ônibus. Você que acha que a gente vai levar 2 horas e 40 e 30? A gente vai levar 42 horas. O homem tá indo pelo chão, você não tá vendo não? A gente tá indo pela estrada. Nesse ponto eu prefiro o Santos Dumont. Nesse e em vários outros pontos, na verdade. Uma cuscuzeira maior e tem essa pequenininha que a gente chama de cuscuzeira do peitinho. Ah, parece mesmo. Que aí o cuscuz é uma massa de milho que cozinha com o vapor. Aí a gente bota um pouco de água embaixo, quando começar a evaporar é que vai cozinhando. Coisa de 5, 7, 8 minutos está pronto. Esse é com isso que você faz o cuscuz? É. Ah, é o flocão. Isso é cuscuz. É o flocão. Tem desse, tem o pequenininho também. Aí você mede, depois que coloca o cuscuz em um recipiente. E colocou água, né? Aí você coloca um pouco d'água e vai mexendo pra ficar bem úmido. Bem úmido. Quando o cuscuz que a gente amassa, quando ele começar a formar bolinhos, é porque tá bom. Gosto de sal. Eu com a minha mãe, por exemplo, uma vez. Uau! Essa é a primeira vez na minha vida que eu tô comendo cuscuz. E eu deixei pra comer aqui, no lugar certo, no lugar perfeito. Não tem como passar isso pra vocês, né? O sabor. Só lamento por vocês. Mas é maravilhoso. Nos grupos, eu acho que você pode me mostrar pra... É verdade. Hoje é o 2º dia que a gente tá aqui. Na verdade, a gente chegou ontem à noite e hoje a gente vai explorar Recife. Explorar, não sei se é o modo melhor de se dizer, mas a gente vai conhecer um pouquinho de Recife e vamos ver o que vai dar pra gravar. Não sei como é que vai ser, vamos lá.
Eu esqueci de comentar com vocês. Para essa viagem eu resolvi vir mais leve. E eu vim só com o meu telefone celular e com essa bichinha aí, essa GoPro pequenininha. Então as imagens não vão ser muito estáveis, mas é aquilo que eu sempre digo. Não vou deixar de trazer as belezas dos lugares por onde eu passo para vocês por causa disso, né? Eu falando isso e o cara ali na frente bem com gimbal. Eu vou procurar o canal deles para vocês seguirem ele, porque tem um com gimbal e outro com drone, não quis trazer nada disso. Gente, a gente vai viajar roots. Esse cara não tá roots. Tá um calor terrível aqui. Aí me parece corpo de bombeiro, molhando a criançada aqui, ó. Passei aqui 3 minutos atrasada, que senão também podia ter pegado essa aguinha aí. Então, estamos exatamente aqui. Ó, o guarda vai segurar pra gente atravessar aqui, senão o povo não para não. Muito obrigada. Vamos rapidinho também, que eu não vou abusar da boa vontade dos motoristas não. Esse é um dos locais mais visitados. Olha, tem uma má notícia pra você, minha querida. A escultura lá tá em obra. Tá vendo? É disso aqui que eu quero falar pra vocês. É esse aqui o centro mais turístico de todo o Recife. E aqui, tá o Marco Zero praticamente que não ter vindo. Vocês sabem que é o Marco Zero? Muita gente já falou sobre isso. E eu também vou falar. É a partir daqui que a cidade e o estado de Pernambuco fazem os aferimentos de distância. Então é daqui que eles medem a quilometragem. Estou parabenizando, que nada te faltará, que Deus te manda sobrando. Amém. Sou de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Estou parabenizando a moça, eu digo primeiro. Ela veio da terra boa, ali do Rio de Janeiro. Por isso que eu me orgulho ser cantador brasileiro. Olha essa o tempo inteiro, essa vem no desafio. Essa é de Israel, que em Deus também confio. A princesa de Israel e a santa que veio do Rio. Ouvi desse desafio, graças a Deus de Atalinha. Princesa de Israel, vinda de Bezerrinha. Essa do Rio de Janeiro, que a natureza engana. Olha essa bem moreninha, a primeira parte do teste. Ela se veste de um jeito que eu adorei, veste. Que eu acho que ela é quem corre na corrida São Silvestre. Do oeste e oeste, de maneira estou tratando. Essa... A gente acabou de passar a primeira vergonha aqui no Recife. Como vocês viram aí, os talentosos repentistas vieram aqui fazer um repente pra gente. E a gente sem o dinheiro na mão, de verdade, a gente tá sem dinheiro mesmo. Eu não sei como é que a gente faz isso da vida, né? Não dá num lugar desse sem dinheiro, mas vamos lá. Parabenizada que estou parabenizando, porque saúde e amor Jesus te manda sobrando. Essa daqui tô notando, você é espírito de luz. Verdade você me traz lembrança que você traduz da terra de Jerusalém, onde nasceu Jesus. Agora a gente tá aqui na Rua do Bom Jesus. É a rua, pra mim, no meu pensar, mais famosa aqui do Recife. Porque aqui nessa rua a gente tem vários locais para visitar, que agora na minha cabeça não vem. Mas o principal que tá aqui agora é a sinagoga, é a primeira sinagoga das Américas. Esse é um lugar que eu gostaria muito de visitar, eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque lá, né? Lá paga, como eu já falei, nós tá sem dinheiro. A beleza dessa rua que eles muito falam também são os prédios, as construções, são esses tipos de sobrados bem antigos e ainda muito bem conservados. Pelo menos muito mais do que no Rio. E exatamente aqui a gente chegou na sinagoga. Essa rua que hoje em dia se chama Rua do Bom Jesus, antigamente era a Rua dos Judeus. Mas aí veio a portuguesada, na Igreja Católica, coisa e tal. Mudou o negócio. Com mais fulozinha.
Com certeza tem uma história aí por trás dessa senhora que a gente não sabe. Deixa eu ver se aqui diz alguma coisa. Não. Eu gosto muito de ficar trazendo informação não, porque tem muitos canais já com informação sobre esse roteiro turístico aqui do Recife. Mas é tão interessante que eu não posso deixar de falar. Esse período onde os judeus viviam aqui em paz, era porque era o período onde governou, onde liderou Maurício de Nassau, esse alemão cabeludinho aí, que vocês conhecem, que governou aqui durante 7 anos só. Ele era um governo cristão, porém cristão calvinista. E o calvinismo tem essa liberdade do culto, no que você quiser. Menos cri-cri, né, do que a apostólica romana. Então foi o período que os judeus tinham liberdade aqui. Parar de falar que o rapaz queria falar com a gente. E agora que a gente acabou de chegar no Passo do Frevo, onde a gente vai ver muita coisa sobre o frevo, né? Não é sobre samba, não. Uau. Com licença. Camarão de tudo que é jeito. A gente está aqui agora no mercado municipal do Recife. É muita coisa. E a vontade é de ter tudo, é de levar tudo. Aqui é como uma uruguaiana, só que mais bonita, né? Mais organizadinha, mais harmoniosa no meu ponto de vista.